Olá, graça e paz. Estamos aqui para o nosso 51º encontro no versículo do dia e trago para a leitura no dia de hoje 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10. E a palavra diz: "E manifestada agora, pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho." Aleluia e glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Iniciamos o versículo do dia para compreendermos melhor a imortalidade, dando as boas-vindas aos irmãos e irmãs que estão conosco neste momento de leitura, meditação, reflexão, estudo da palavra e, ao término, oração. Sejam muito bem-vindos. Você que chegou agora é a primeira vez, ajude-nos com a divulgação do nosso trabalho. É rapidinho, não vai perder nada. Se inscreva em nosso canal, ative as notificações, vai lá embaixo, já garanto o like. É bênção pura, é gratuito. E este pedido é para o engajamento do Ministério de Cristo. Graças a Deus. Meditando e aprendendo com o versículo do dia, e que é manifestada agora pela aparição do nosso Salvador, Jesus Cristo, tudo está envolto por Jesus e o que ele fez na cruz, o qual aboliu a morte, o salário do pecado e a morte. Romanos 6, versículo 23. Por isso, quando Jesus expiou todo o pecado na cruz, isso eliminou o meio da morte, quer dizer, da morte espiritual, e trouxe à luz a vida e a incorrupção do Evangelho. O Evangelho é a cruz, a qual tornou possível a vida e a imortalidade, e verá seu cumprimento total na vinda da ressurreição. A partir de agora, preste atenção nas palavras que serão semeadas em nossas vidas. 5 pontos importantes na mensagem de hoje. Primeiro, Deus, graça. A graça é um elemento central em nosso conceito de Deus e em nossa ideia de evangelho e de cristianismo. A graça de Deus, aquela bênção redentora através de Jesus para aqueles que não a merecem, originou-se na eternidade, antes do início dos tempos. Isso significa que a graça é um componente essencial na natureza de Deus. Ela não é um plano B instituído por Deus depois que todas as demais alternativas falharam. Deus revelou inteiramente seu plano da graça através de Jesus, que veio ao mundo como Filho encarnado para morrer pelos nossos pecados. A graça faz parte dos planos e dos atos de Deus. Os seres humanos jamais poderão conquistá-la ou alegar direito sobre ela. Segundo ponto, Jesus Cristo, missão. A revelação da graça de Deus em Cristo foi planejada desde a eternidade. Antes que o mundo existisse, Cristo veio no tempo determinado por Deus para nos salvar do pecado e da morte. Sua ressurreição destruiu a morte, possibilitando ao crente, melhor dizendo, aos crentes, viverem para sempre mediante a ressurreição deles próprios. Terceiro ponto, salvação, definição. A salvação oferecida por Deus é o seu chamado a uma vida santa, uma vida que se caracteriza por luz e por incorruptibilidade. É uma resposta à sua eleição em Cristo antes da fundação do mundo. Ela resulta de sua graça. Sua plenitude tornou-se visível pela obra de Cristo sobre a cruz. Seu resultado é a vida eterna. Literalmente, imortalidade significa vida sem morte. Vida esta que se torna acessível por meio de Cristo na ressurreição. Ela não permite que os cristãos evitem a morte física. Conforme referência livro de Salmos, capítulo 132, versículo 16, e Efésios 2, versículos 4 a 5, e os versículos de 7 a 10. Quarto ponto, natureza humana, morte. Os cristãos não precisam mais temer a morte como se ela fosse o fim da vida e das esperanças. A ressurreição de Cristo demonstra que a morte não tem mais poder. Conforme livro 1 de Coríntios, capítulo 15, versículos 19,
21 a 22 e 38 a 57. Quinto e último, revelação, autor da graça. A graça e o perdão sempre se evidenciaram na obra de Deus, mas ficaram ainda mais nítidos na sua revelação através de Jesus Cristo, a maior dádiva da graça de Deus para o seu povo. Olha, meu irmão, minha irmã, peço que no dia de hoje você inclua o versículo 9 para esta interpretação. Esta passagem destaca a importância da obediência e incentiva Timóteo a praticá-la. Deus nos salvou. Cristo Jesus, nosso Salvador. Deus e Cristo são descritos indistintamente no papel de Salvador e nos chamou para uma vida santa. Salvação e piedade estão interligadas. Não porque merecemos condenação. Esta era seu plano desde os tempos eternos. A salvação nada tem a ver com o mérito humano e se situa exclusivamente na obra graciosa de Deus. Continuando, o dom da graça de Deus se tornou claro na história por meio de Cristo Jesus. Com a vinda, destruiu o poder da morte, nos concedendo o caminho para a vida. E por meio das boas novas, a salvação é provida por Cristo, mas seus efeitos são mediados pela proclamação das boas novas. Boas novas essas, instituídas também através do Espírito Santo. As palavras de hoje foram semeadas em nossos corações para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo, muito obrigado por nos trazer a luz, a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, mediante a cruz, Pai. Muito obrigado, Pai, por nos conceder esta palavra, a sabedoria diária, o alimento diário. Muito obrigado por abençoar as nossas vidas, as nossas famílias, filhos e filhas e todos os nossos parentes queridos, nossos cônjuges queridos. Muito obrigado, Pai, pelo aparecimento de Jesus Cristo em nossas vidas. Ele tem nos protegido 24 horas. Ele tem nos sustentado diante das batalhas. Ele tem nos assegurado a vitória. Ele está conosco no deserto, na tempestade, nos momentos mais difíceis da vida. Ele está do nosso lado. Ele tem agido de forma sobrenatural, levantando o caído, cuidando do abatido, restaurando famílias, levantando um ministério a seu favor. Aleluia, glórias a Deus. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos aqueles que estão agora passando pelos momentos difíceis da vida, no tratamento contra o câncer, radioquimioterapia, por aqueles que estão com depressão, por aqueles que estão com ansiedade, síndrome do pânico, por aqueles que estão aguardando na fila de um hospital um problema pré-cirúrgico, Pai. Por aquelas crianças que estão aí lutando contra a AME, outras enfermidades. Oramos também pelos anciãos que foram abandonados nos asilos, moradores de rua, animais abandonados. Meu Pai, restabeleça o caído, abra a porta de emprego, Senhor. Levanta o seu povo, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço e enalteço para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe esta mensagem, deixe o seu like e o seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos recomenda, compartilhe, que Deus nos abençoe.